mudei de lugar. Tá, eu também tô aqui do lado. Então vamos ver. A gente Acho que perdeu agora vai. perdemos algumas pessoas que passaram por aqui, mas tenho certeza que elas ouviram aí a mensagem que a gente passou. Mandar um abraço para a Melissa, que acabou de entrar aí conosco. Então a gente passou primeiro um lamento de não ter podido feito essa conversa no dia 17, um lamento pela perda do nosso prefeito Bruno Covas, o que nos fez mudar a data da nossa conversa. A gente falou um pouco, então, do legado dele. E aí, lá no final, se der tempo, a gente volta e fala rapidinho disso, só para ficar gravado, Vini, se você concordar. E aí, você estava falando, mandar um abraço para o João Farias, nosso secretário aniversariante de hoje, secretário de abastecimento da cidade de São Paulo, está aqui nos acompanhando e fazendo aniversário hoje. Parabéns, João. O João foi secretário de esporte também. O João foi um secretário de Isso. esporte que sempre acolheu o nosso time e abraçou. Então, na verdade, eu tenho um imenso carinho pelo João Farias. Sempre me atendeu quando eu estava na Secretaria de Habitação. É um amigo, um colega aí que eu tenho um carinho especial. Pessoal lembrando aí do São Paulo campeão paulista, né? Fazia 9 anos que a gente não viu o São Paulo ser campeão. Mas aí eu tava falando, o Marquinhos entrou aí, eu tava falando da Márcia. Márcia, querida da APAD, ela comentou quando eu postei a foto, Vini, ela falou que talvez você não lembrasse dela, mas você ia lembrar da Marcela e da Michele, que estudaram com você, que são as filhas dela, e manda um abraço para todas elas. E aí você estava falando um pouco da sua relação com o bairro do Ipiranga, e era assim que a gente estava começando depois de falar do Bruno Covas. Se puder repetir isso para a gente seguir. O bairro do Ipiranga foi o bairro que, na verdade, né, eu nasci, né, nasci na Santa Catarina, na Paulista, mas meus pais são do Ipiranga, minha família inteira é do Ipiranga, daí eu estudei no Colégio São Francisco Xavier, depois uma das universidades que eu fiz foi na São Marcos, então eu joguei no Clube Atlético Ipiranga, eu joguei no Clube do Democrático, eu tenho uma trajetória no bairro bem grande, assim, tenho muitos amigos, muitos mestres, colegas, familiares. É um bairro que eu tenho muito carinho, apreço e sou ipiranguista na essência, assim, meu coração tá aí junto com todo mundo. Sai morando no Ipiranga, Vini? Atualmente estou morando no Ipiranga. Bacana. E aí, falar em Vini, antes até da gente entrar no assunto da nossa conversa, você jogava com o Marcel no Sanfra. Sim, eu Lembra do lembro. Marcel? Sim. Antes de entrar no nosso assunto, eu ia perguntar um pouco da origem do nome. O Vili, que tem o W aí com som de V, tem uma origem? Você quer contar um pouco disso pra gente? Meu nome é alemão, na verdade, né? Então, Willi com um som de V é alemão. Willi Montmann, que é um nome alemão, na verdade. Muita gente acaba falando Willi, né? Porque em inglês é Willi, mas aí o meu nome é Willi. Bacana. Mandar um abraço aí pro vereador Fábio Riva, que está nos acompanhando também, vereador líder do governo na Câmara de São Paulo. Vou entrar um pouco aí na sua história, Vili. A gente tem, em 2008, e eu acho que a gente podia começar discutindo isso, a criação do Angels Volley. Eu queria que você falasse um pouco do conceito do time, e aí depois a gente vai avançando nessa fala. Tá. Na verdade, o Angels Volley ele surgiu com uma ideia de uma reunião de amigos que tinham o mesmo propósito de ser como qualquer time de futebol hétero, que vários amigos se reúnem e podem jogar e depois tomar uma cerveja, bater papo. Só que a gente via que não existia esse ambiente LGBT acolhedor. Até o momento era um time gay, né? Só de homens gays. E a gente decidiu montar o Angels. Então o projeto surgiu, tomou corpo, a gente se reuniu, um grupo de amigos, e aí aos poucos ele foi crescendo, foi ganhando uma visibilidade grande, até a gente conseguir abraçar todas as siglas LGBTs. Então hoje a gente tem 3 times principais Angels, que é o time feminino inclusivo trans, que tem 20 mulheres trans, que é o feminino, o time gay masculino adulto e o time master LGBT, que são gays acima de 40, 50 anos, que continuam jogando. Então a gente tem 3 vertentes aí dentro do Angels Volley. Ô, Vili, e aí quando eu falei 2008, eu frisei muito isso, para depois a gente voltar a falar do time de fato, mas para entender o seguinte, se hoje, 2021, a gente ainda está atrasado nessa discussão de diversidade,
Eu queria saber como foi isso em 2008, né? Como foi essa ideia e como isso foi acolhido ou não, desde o seu bairro até, enfim, o seu entorno. Como que isso foi? Certo. O projeto nosso, no começo, ele era um projeto assim, a gente se reunia de final de semana no sábado para jogar, todos eram LGBTs, mas a gente não carregava essa bandeira de uma forma como a gente faz hoje, com essa militância, com engajamento social, engajamento político, cultural. Era um time de amigos que se reuniam. E isso a gente participava só de campeonatos héteros. Obviamente, quando a gente participava desses campeonatos héteros, um time inteiramente gay gerava um certo desconforto, mas assim, a gente tinha um histórico legal. Nosso time tem bastante atleta que jogou base de clube, base de seleção brasileira. Então a gente acabava ganhando muitos jogos desses times héteros e a gente acabava ganhando um certo respeito, né? Mas sempre teve algumas piadas, alguns desconfortos que a gente teve que se impor dentro de quadra e se impor fora dela. Depois disso, ao longo dos anos, a gente começou a ter a legislação ao nosso lado, né? Que daí a gente conseguiu ter São Paulo considerar a homofobia como crime, transfobia como crime. Então, hoje em dia, a gente tem a lei do nosso lado, a gente tem amparo legal, a gente tem secretarias ao nosso favor, e tudo se torna mais fácil. A informação também, né, se tornou maior, né? Hoje em dia tem muitos representantes na mídia, muitos representantes na política. Então, deixou de ser tabu para ser um motivo de orgulho, né? Então, assim, você ser quem você realmente é um motivo de orgulho. Você poder se sentir representado completamente, poder expor suas ideias, suas condições, é algo muito importante e essencial. Então, a gente, na verdade, carrega um legado de 13 anos que a gente abriu portas para muitas equipes hoje. Então, hoje, na verdade, tem muitas equipes novas que surgiram que, de certo modo, se basearam na gente ou tiveram a gente como algum ponto de referência. E isso é muito legal. Você falou em tabu, e eu falei do acolhimento, você falou de tabu. Eram duas palavras que eu estava usando até aqui nas minhas anotações, porque assim, a gente pega exemplos absurdos, né? Estava até conversando com o Vitor, nosso amigo em comum hoje, e a gente teve um caso de um jogador do Corinthians que veio da Colômbia, então uma outra cultura, e ele sempre usou a camisa 24, e chegando aqui no Corinthians, ele foi proibido de usar essa camisa, por conta de um tabu. E aí eu ia perguntar exatamente isso. Quais, na história do Angels Volley, que marcos e que tabus você encontra aí que você poderia nos contar aí que vocês conseguiram quebrar nessa construção de 13 anos? Na verdade, eu acho que assim, ser LGBT no Brasil já é você quebrar o tabu na hora que você nasce, né? Porque, na verdade, assim, a gente é o país recordista mundial em mortes de LGBTs. No mundo inteiro, a cada 23 horas, um LGBT é assassinado no Brasil. Então, assim, esse número é um número assustador que em lugar nenhum do mundo a gente tem isso. A palavra, assim, quando a gente engloba esporte, educação física é sempre um trauma de um LGBT, porque é o lugar onde é um ambiente extremamente machista, que existe uma competitividade, que às vezes muitos professores não estão acostumados a acolher esses alunos que são LGBTs, então acaba sendo um trauma. Então a gente consegue romper o trauma da educação física e se destacar mesmo sendo LGBT. E é um ritual de sobrevivência, porque na verdade assim, o preconceito ele está impregnado, ele é cultural, né? Então, na verdade, todos nós somos preconceituosos em diferentes situações e a gente está em desconstrução. Algum preconceito todo mundo tem, a gente tem que ter ciência disso. Que eu sou preconceituoso em alguns aspectos, você e toda a sociedade. Então, o que a gente tem que entender é que certas coisas a gente não pode externar, a gente tem que aprender e tentar evoluir com isso, né? Então, na verdade, ser LGBT no Brasil já é uma luta diária. É isso. Simone falou que as filhas dela jogam futebol. Dizer que não existe preconceito é mentira, mas se você ganha respeito, a vitória é de um gol marcado. Bacana aí o relato da Simone, e acho que aí vem ao encontro do que você falou aí, Vili, pra gente. Você falou um pouco da origem aí do Angels, e que começou com uma reunião de amigos, como você disse, similar ao que a gente enxerga do tradicional futebol de final de semana, para encontrar, e enfim, mas isso veio crescendo e se modificando. Se a origem foi essa, qual é o conceito hoje do Angels Volley? Tá.
hoje o Angels Volley, ele luta por inclusão e diversidade. Então, assim, esporte é um direito básico constitucional. O esporte está na Constituição, todo mundo tem que ter direito ao acesso ao esporte. Então, o Angels Volley ele vem para quebrar certos rótulos e certos preconceitos. LGBTs têm que ter acesso ao esporte, sim. Mulheres trans que estão com a documentação em dia, elas são mulheres e têm que ser respeitadas e vistas como mulheres e têm total direito e amparo legal pelo COI, pela FIB, pelas principais instituições que elas são mulheres. Então, o Angels Volley vem para quebrar esses dogmas e incluir essas pessoas dentro do universo esportivo, incluir essas pessoas na sociedade, porque, na verdade, o nosso projeto hoje, ele abriu ramificações, então a gente se preocupa em disponibilizar aula de inglês para os atletas, disponibilizar curso de informática, ética profissional, psicologia básica. Então, na verdade, a família Angels ela está muito além das quadras, né? A gente está preparado para enfrentar o preconceito dentro de quadra e fora dela. Muito bacana o conceito, realmente. Eu tive o prazer de conhecer o projeto, para quem está nos acompanhando, quando eu fui subprefeito aqui no Ipiranga. Eu tive o prazer de conhecer o Vili, o projeto dele, e desde então, já há mais de 2 anos, venho acompanhando de alguma maneira, e fica aí para quem ainda não teve o prazer de conhecer, a dica de procurar e entender e se apropriar aí do tema. Mandar um abraço para o nosso sempre vereador, deputado Floriano Pêsaro, que está aqui conosco, para Juliane Galo, diretora do SIC de Ferraz de Vasconcelos. Dizer, como eu disse ainda na primeira gravação quando caiu, quem tiver perguntas para fazer, por favor, utilize aqui os comentários que a gente vai tentando acompanhar. E aí seguir, porque a gente teve uma polêmica com a Tiffany e com a fala do Bernardinho, que talvez vocês lideraram aí uma discussão sobre isso. Você quer contar pra gente esse episódio? Tá, foi um episódio que ele já está resolvido, né, na verdade, assim, a Tiffany e o Bernardinho se resolveu. O Bernardinho foi na nossa página e se retratou. Então a gente primeiramente tem que falar que o Bernardinho é o técnico com maior história de títulos, é um atleta que tem histórico olímpico como jogador e como técnico. Porém, foi uma fala infeliz durante um jogo, que ele falou que um gesto de um ataque da Tiffany era um gesto masculino. E isso foi no jogo, ele depois se retratou dizendo que outras jogadoras tinham esse tipo de golpe, só que ele mesmo assumiu que a fala dele foi equivocada e esse assunto foi esclarecido. A Tiffany sempre gera uma polêmica, né? Então, assim, às vezes as pessoas, por ser leigas, elas não sabem quem é a Tiffany, como a Tiffany joga como jogadora, enfim. A Tiffany ela está indo para sua 5ª temporada na Superliga. Ela nunca foi a melhor atacante da Superliga. Ela nunca foi a maior pontuadora da Superliga. Hoje a Tiffany não está na seleção brasileira porque existem opostas que estão num nível melhor do que dela e são todas mulheres cis. Então, na verdade, existe uma perseguição com a Tiffany por ela ser uma mulher trans. Só que ela está com o hormônio devidamente dentro das normas. Ela é uma mulher resignada, ela é uma mulher com a documentação em dia. Então, na verdade, existe um preconceito com a Tiffany. Bacana. Agora, esse caso com o Bernardinho, você citou muito bem que ele se retratou. Você lembra quando foi? Só para a gente colocar isso no tempo da história do Angels Volley? Deve fazer por volta de uns 3 anos, mais ou menos. 2 anos e meio, por aí. Tá. Só para a gente colocar isso em ordem cronológica. E aí, antes da gente voltar a falar do Angels Volley, a gente circundou aqui demais o tema voleibol. E de onde veio, então, essa paixão pelo vôlei? A paixão do vôlei para mim surgiu quando eu tinha 6 anos de idade, quando eu comecei a fazer escolinha de voleibol no meu colégio, no São Francisco Xavier. E, na verdade, eu acho que até por ser um rapaz gay, futebol nunca foi a minha primeira opção, nunca foi o esporte que eu me destaquei. E eu comecei a me destacar no voleibol. Eu comecei a jogar, modéstia à parte, bem, até acima da média do que os meninos da minha escola jogavam. E acabei indo para clube, para federação, então acabei tendo um destaque dentro do voleibol. E aí acabou sendo o esporte que me acolhia, o esporte que eu me sentia representado. Na minha infância teve aquela geração de 92, que foi o primeiro ouro olímpico. Então isso também serviu para mim como ídolos e referência. E aí foi essa a minha história dentro do mundo do voleibol.
A gente falou da mentalidade de 2008, então você cita essa sua paixão, a gente fala da criação da mentalidade de 2008, e aí eu te pergunto, quais as principais diferenças que você enxerga dessa evolução, não só do Angels Volley, mas de todo esse conteúdo que a gente está trazendo de 2008 para cá. E aí eu vou provocar mais. Eu estava falando disso hoje também com o Victor quando a gente estava batendo um papo, e aí a discussão assim, a gente supõe uma melhora de lá para cá, e ao mesmo tempo a gente lida com, há 3 anos atrás, a gente eleger alguém que é talvez o limite daquilo que a gente acha que é o contrário de uma melhora. Então, assim, como você enxerga esse período e as diferenças de 2008 para cá? Na verdade, a gente tem que separar, né, aquela coisa de aula básica de política, o Brasil entre o poder legislativo e o poder executivo. Então, a gente teve grandes avanços dentro do poder legislativo. Hoje nós temos representantes, vereadores, representantes, deputados, senadores, e tanto LGBTs quanto héteros simpatizantes. E nos governos, a gente também tem governadores e prefeitos que apoiam a diversidade. Isso se tornou uma coisa mais cômoda. São Paulo, por ser uma capital diversa, e por a gente saber que, por exemplo, a diversidade ela traz dinheiro. Na verdade, a Parada LGBT é o segundo maior evento da cidade, que atrai mais dinheiro para a cidade, só perde para a Fórmula 1. Então, na verdade, os paulistanos têm total ciência que os LGBTs consomem, gastam dinheiro, geram renda. A maioria dos LGBTs brasileiros de São Paulo são bem-sucedidos. Então, a gente acaba tendo esse viés que São Paulo é uma cidade acolhedora, mas a realidade de São Paulo não é a realidade do Brasil. Quando a gente elege Bolsonaro, que é o retrocesso, que vai contra toda a nossa fala, todas as nossas conquistas, e todo esse lado humanizado, na verdade, porque o que eu sempre falo assim ninguém é obrigado a... Eu não uso o termo aceitar, porque eu acho que ninguém tem que aceitar nada, mas eu acho que as pessoas têm que respeitar as condições das pessoas. Então, eu acho que o respeito é fundamental. A partir do momento que um líder político ele parte do desrespeito, ele não se comporta como a sua posição exige, ali já existe um retrocesso. E aí, a partir do momento que o líder principal do país ele dá acesso às pessoas poderem seguir ele, a gente começa a ter as agressões, a gente começa a ter um retrocesso de várias pessoas da população. Então, assim, ao mesmo tempo que avançou, retroagiu por um lado, e a gente tem um Brasil hoje dividido, não só no aspecto do assunto LGBT, mas a gente tem um país dividido em vários outros aspectos, e isso só está prejudicando a gente economicamente, a nossa imagem perante o mundo, e o Brasil está perdendo. Quem perde é todo mundo, quem perde são todos os lados, os extremos sempre perdem, né? Então, na verdade, a gente tinha que encontrar um bom senso comum para a gente poder seguir com o nosso país, é isso. Seguindo nessa linha mais geral, mais nacional, é uma pergunta conceitual. Você acredita que os impactos da pandemia para a comunidade LGBTQI+, é maior ou tem algo que a gente possa trazer disso para a discussão? Sim, na verdade o impacto para a população LGBT é muito maior. Hoje a população LGBT é uma das populações mais vulneráveis, né? Se não for a mais vulnerável dentro da cidade de São Paulo. A gente não pode esquecer nunca que existe uma população trans, que ela é extremamente marginalizada, ela é extremamente colocada de lado perante a sociedade, e isso acaba tendo uma população muito grande de rua. Então, assim, o centro de São Paulo é um lugar onde está uma grande aglomeração de LGBTs que passam necessidade durante a pandemia. A prostituição é uma realidade da nossa cidade. Então, muitas dessas pessoas só têm a prostituição como fonte de sobrevivência, e no meio de uma pandemia, na verdade, essa fonte, que é uma profissão também, que a gente não pode, né, excluir da existência e fingir que isso não existe, elas acabam não tendo essa fonte de renda. Então, os LGBTs estão sendo muito prejudicados dentro da pandemia, e isso é muito triste, né, porque, na verdade, a gente tem que ter um acolhimento dentro da cidade, um bom senso das pessoas, Secretaria de Direitos Humanos. Estão tendo um trabalho muito bacana, na verdade, assim, tem um projeto lindo que chama Transconvida, que é transcidadania, na verdade, né? Transcidadania,
que São Paulo é referência mundial, né? Então, assim, o Transcidadania é o principal projeto um dos principais projetos dentro da Secretaria de Direitos Humanos que acolhe essa população trans vulnerável. Então, assim, dá a elas acesso à educação e, em troca disso, elas recebem um auxílio da prefeitura. Então, a gente tem que destacar os méritos da Secretaria de Direitos Humanos e da Prefeitura de São Paulo. Mandar um abraço para a secretária Cláudia Carleto aí. Se ela não estiver nos assistindo, tenho certeza que depois ela vai acompanhar. A Prefeitura de São Paulo, a gente já citou aqui algumas vezes o nosso prefeito Bruno Covas e agora o prefeito Ricardo Nunes. Eu tenho certeza que essas políticas irão continuar. Uma outra coisa que é bom destacar também, que ao mesmo tempo que existe essa população de rua, São Paulo é o país do mundo que mais mata mulheres trans e, ao mesmo tempo, é o país do mundo que mais consome pornografia trans. Então, os cálculos não batem. Quando você pega esses dados, você pensa assim, a mesma pessoa que consome isso na internet, ela mata. Então, existe uma hipocrisia, um preconceito que está enraizado dentro dos brasileiros. E isso é o reflexo do bolsonarista, na verdade. Porque quando a gente agride uma pessoa pelo que ela na verdade, o problema não está na pessoa, o problema está na gente, porque o que a gente deixa fluir não gera incômodo, né, na verdade, né? Então, se gera incômodo a vida de uma outra pessoa que se aceita e se encontra na sua condição, o problema está dentro de você e não na pessoa. Muito bacana a sua fala, Vili. De verdade, eu acho que aos colegas que estão assistindo é muito válido a gente refletir sobre isso. Eu ia voltar um pouco para o Angels Volley. Você comentou um pouco sobre as idades, mas eu queria que você esticasse um pouco esse assunto, contasse quais as divisões que existem, como é a lógica, tem preparo físico, como que é a lógica do trabalho do Angels Volley. Certo. O Angels Volley ele tem 2 encontros semanais, né? Isso antes da pandemia, cada equipe. E aí tem parte técnica, com técnico, e parte de jogos, né? Então, na verdade, o time feminino tem uma técnica, que hoje que é a Cida, que já foi jogadora da Superliga, inclusive, e tal. E o time masculino tem o Tércio, que é um técnico também. Então, a gente segue dentro do possível. Não é um time de alto rendimento. Se a gente falar que é alto rendimento, isso é uma mentira, porque é um time que treina 2 vezes por semana, jamais será alto rendimento. Mas é um time que ele tem uma hierarquia, ele tem um comprometimento, ele participa de competições amadoras. Então, é um time levado a sério, né? Um projeto sério que traz esporte, qualidade de vida, lazer e cidadania para todos os participantes. Bacana. Eu vou mandar um abraço aqui para algumas pessoas que entraram. O Fabrício Cobra, secretário municipal de gestão, está aqui conosco. O Thiago, que é medalhista olímpico de vôlei, está aqui acompanhando a gente, deve ter visto aí no seu perfil a nossa live. O Vili, bacana que ele esteja aqui conosco. E o Ralf fez uma pergunta aí antes da gente voltar para o Angels. Eu acho que a gente vai fazendo essa variação, a gente vai propondo a reflexão. Ele pergunta assim, na sua opinião, em termos de políticas públicas voltadas à comunidade LGBT, quais são as maiores urgências? Eu acho que a maior urgência de todas é tornar os invisíveis visíveis. Então, a gente não pode camuflar, colocar uma cortina de fumaça e fingir que não existe população de rua, que não existe uma população trans, uma população LGBT vivendo à margem no centro da cidade. A gente não pode fingir que a droga não existe, porque, na verdade, a droga às vezes é um refúgio, né? Então, às vezes, a pessoa que é drogada, ela não tem culpa daquilo, né? Na verdade, às vezes é uma fuga, às vezes é o refúgio para ela conseguir sobreviver dentro da realidade. Então, a gente tem que contornar essas situações. Eu acho que, assim, o centro de São Paulo, hoje, ele vive uma crise muito grande e grande parte da população LGBT vulnerável está lá. Eu acho que outra questão que a gente precisa também a gente ter consciência dos tratamentos paliativos que existem hoje para algumas doenças, como HIV e AIDS, outras doenças sexualmente transmissíveis, para a gente não fingir que isso é uma coisa só da população LGBT, porque às vezes é uns dados que é até importante de destacar, porque às vezes as pessoas rotulam que isso é da população LGBT, mas hoje a população que mais cresce com HIV é a população feminina acima de 40 anos. Então, na verdade, é a mulher cisgênero, heteronormativa, casada, e a população LGBT, por incrível que pareça, ela tem se tratado muito mais, buscado recursos como a PrEP, como a PEP, para tratamentos. Então, alguns rótulos e paradigmas eles têm que ser quebrados
e a gente entender que, na verdade, gay não tem rótulo, né? LGBT não tem rótulo, trans não tem rótulo, todo mundo é ser humano, todo mundo merece igualdade. São Paulo é uma cidade diversa, é uma metrópole gigante, e ela tem que ser acolhedora com a diversidade. Muito bacana, muito bacana. Ia te perguntar o seguinte, quais são as grandes conquistas, e quando eu falo conquistas, elas não são só esportivas, do projeto Angels Volley, e qual é o futuro do projeto e como você enxerga ele daqui para frente. Antes disso, mandar um abraço para o Almeida, subprefeito de Ipiranga, que está mandando que há uma iniciativa exemplar por mais pessoas com a sua vontade, Vili. Mandar um abraço então para o Almeida e aí pedir para você falar um pouco disso. Então, as grandes conquistas até o momento do Angels Volley, para além da questão esportiva, e como você enxerga o futuro desse projeto. Tá, na realidade, o que eu sempre falo assim é que as principais conquistas do Angels, na minha concepção, nem são medalhas e troféus. A gente tem algumas medalhas, alguns troféus, mas na verdade é um time que a proposta é ser um time inclusivo. E a partir do momento que também a gente joga campeonato amador, e o nosso foco nem pode ser ganhar, né? A partir do momento que você é um amador, você tem que ter todo o seu viés político e social como prioridade. Então, assim, as minhas principais conquistas é quando uma mulher trans do time consegue entrar na universidade, quando uma mulher trans do time consegue concluir o segundo grau, quando uma mulher trans do time que nunca trabalhou, nunca teve sua carteira registrada, através do nosso projeto consegue ter seu primeiro emprego com 40 anos, quando a gente é capa do UOL, por exemplo, o maior site do país, uma matéria de 7 páginas falando da gente no Dia da Diversidade, quando a gente é matéria na Rede Globo, quando artistas, celebridades, jogadores apoiam a nossa causa e vê que a gente existe. E principalmente quando políticos, como você, como toda a gestão do Bruno Covas, acolhe o nosso projeto, acolhe a minha pessoa, na verdade, porque hoje também eu faço parte disso, com muito orgulho. E essas são as principais conquistas. E eu acho que através disso eu posso mudar não só a vida das pessoas que faz parte do projeto, mas a vida de vários LGBTs, entendeu? Indo além do esporte, indo para o lado cultural, para o lado social, para o lado educacional. Eu acho que, na verdade, a gente é muito mais do que uma série de siglas que define LGBTQIA+. Todo mundo é ser humano, todo mundo merece ter acesso. E a partir do momento que você tem acesso, você tem escolhas. Enquanto essas pessoas não tiverem acesso, ninguém pode falar que ela tem escolhas da vida que elas têm, entendeu? Muito legal essa frase. Você enxerga, puxando aí essa sua fala, então que o futuro do Angels Volley é ainda mais inclusão, é ainda mais passar essa mensagem, e aproveito para perguntar da sua interação e da interação do Angels Volley com outros temas de diversidade, de inclusão também, por exemplo, da questão da pessoa com deficiência. Vale dizer que a última live havia sido com a secretária Silvia Greco, que falou muito do assunto, foi um espetáculo, um show de conversa. Queria que você falasse um pouco desse futuro, se é isso mesmo que eu entendi, e aí contar um pouco dessa interação com esses outros temas. Tá, na verdade eu penso que quando você abrange a palavra inclusão, ela tem que ser uma inclusão LGBTQIA+, ela tem que ser uma inclusão de PCD, né? PCD é pessoa com deficiência, população negra, que é a maioria do país, mas ao mesmo tempo não tem direitos iguais, então a gente não pode falar que é mimimi. As minorias não são mimimi, as minorias elas existem porque as oportunidades não são iguais. E quando as oportunidades existem, as propostas salariais, o reconhecimento também não é igual. Então, o nosso time vai um pouco além. A gente teve acesso a um jogo contra a seleção brasileira PCD, né, a seleção brasileira de vôlei sentado. A gente foi no Centro Paralímpico e foi uma troca de vivência muito bacana, que a gente viu que eles enfrentam também preconceitos que a gente enfrenta. Então, na verdade, essa junção das minorias é essencial. Quando a gente aprender que uma minoria só não consegue gritar sozinha, e quando a gente se une, a gente se torna maioria, o Brasil talvez ele vai começar a caminhar novamente, né? De uma forma democrática, de uma forma justa, de uma forma humana, né? Então a gente acredita muito que as minorias unidas, ela será capaz de mudar a realidade do Brasil em 2022. É isso que a gente espera, né? Uma mensagem muito bacana. Eu acho que tem bastante disso. A gente costuma ter no total da conversa 45 minutos, Willi, mas se a gente somar as primeiras duas respostas que acabaram ficando prejudicadas
por conta da minha conexão, a gente já chegou um pouco perto disso. Então eu vou propor rapidamente que a gente fizesse uma retomada breve da sua primeira fala, e aí na sequência eu entro com aquelas perguntas que eu costumo fazer para você fazer aí a sua colocação, são perguntas de respostas breves. A gente começou então lá atrás e não ficou gravado, comentando de não podermos fazer na semana passada essa nossa conversa, lamentando a morte do nosso prefeito Bruno Covas e dizendo um pouco do legado dele para a questão da diversidade. E eu queria que você falasse um pouco disso agora para a gente, que não ficou gravado. Tá, na verdade, eu posso falar que o Bruno Covas sempre foi uma pessoa que sempre acolheu a minha pessoa e o meu projeto. Então, assim, eu tive acesso ao gabinete do prefeito, eu tive acesso às pessoas da gestão Bruno Covas, todas as secretarias sempre esteve muito alinhada com o meu projeto, muito alinhada com a minha pessoa, subprefeituras. O prefeito Bruno Covas, ele sempre teve um cuidado especial com a diversidade, sabe? Então, assim, ele foi o primeiro que abriu portas para a gente, dentro de um centro olímpico, dentro de um céu. Ele sempre esteve alinhado com vereadores que falavam a nossa língua. Isso foi muito importante. Então, assim, eu sou muito grato a tudo que o Bruno Covas fez para mim. Eu criei vínculos que vão além de coleguismo, amizade com muitas pessoas dessa gestão do Bruno Covas. Eu sou muito grato. Você é uma dessas pessoas. Obrigado, São pessoas que têm uma mente, né, que querem criar uma nova política, uma política moderna, e política moderna ela é inclusiva e ela tem diversidade. Então, na verdade, foi uma grande perda, né? A gente perdeu um líder jovem que poderia ter feito muito pela nossa cidade. É uma perda irreparável. Teve um pedaço da sua fala que talvez responda aqui um pouco a pergunta do Vini, que ele pergunta da questão da utilização de espaços públicos. Você quer falar um pouco dessa relação também com os espaços públicos? Eu acho que, na verdade, assim, os espaços públicos, né, o esporte ele está um pouco deixado de lado, na esfera federal, principalmente, né, quando a partir do momento que a Secretaria de Esporte perde uma pasta, né, o Ministério do Esporte. Então, e o esporte é uma ferramenta básica de educação, né? O esporte é um fenômeno socioeducativo capaz de transformar vidas. Então, o esporte é base. Então, a gente precisa dar uma atenção maior para esses centros para acolher o maior número de pessoas. Hoje, eu acabo entrando nesse time, né? Faz uma semana que eu tomei posse dentro da Secretaria de Esporte. Então, um dos meus trabalhos é incluir todas as pessoas e a gente ter representatividade e poder dar aos munícipes paulistanos esse espaço que é deles por direito. A gente deseja sorte aí na gestão, na Prefeitura de São Paulo, na Secretaria de Esporte. Eu vou te fazer aqui 4 perguntas barra provocações e aí você responde aí para a gente, antes da gente caminhar para o final. Queria saber o que na vida, Vili, é tão legal quanto um ace. Quando a gente consegue ver pessoas que seriam a margem da sociedade ganhar destaque. Bacana. Quem merece um levantamento perfeito? O Bruno Covas, pela toda a história, pelo legado, por tudo que ele fez pra gente, ele merece um levantamento perfeito, sim. Eu acho que ele merece uma memória, ele merece um carinho especial. Bacana, boa lembrança. Em quem ou no que você gostaria de dar um bloqueio triplo? No nosso presidente, Bolsonaro, não só no Bolsonaro, eu acho que no bolsonarismo, na verdade, porque o Bolsonaro, se ele não tivesse tanta gente que abraçasse o que ele fala, ele não faria tanta coisa, entendeu? Então eu acho que no bolsonarismo. Bacana, mandar um abraço para a Dica, nossa vice-presidente do PSDB municipal, que está nos acompanhando aqui também. E aí eu pergunto para você, para que contexto de mundo você gostaria que um saque viagem nos levasse? Um mundo igualitário e inclusivo. Eu acho que isso é a base. Que daí, se o mundo for igualitário e inclusivo,
a gente nem vai precisar ter rótulos em siglas, né? Na verdade, o mundo ia ser diverso e feliz, né? Então é isso. A gente espera, acho que todos que estão aqui acompanhando, que o Saque Viagem nos leve para esse mundo e para esse tempo. E eu acho que para isso que existem projetos como o seu, e fica o elogio que eu não estou fazendo somente aqui em público, você sabe que eu faço sempre que a gente pode estar junto, e nesses 2 anos aí, nos últimos 2 anos foram muitas vezes. Então é um prazer poder dizer, como você disse há pouco, ser seu amigo, e poder admirar e participar de perto aí dessa sua empreitada. Acho que outras pessoas hoje puderam conhecer esse bonito trabalho. Tenho certeza que mais pessoas vão acompanhar daqui em diante. Agradecer de novo a participação de todo mundo. Pedir desculpa aí pelo começo, que a gente teve os problemas técnicos, acaba atrasando, atrapalhando, bagunçando um pouco. Mas eu acho que a gente conseguiu retomar bem, né, Vili? Não, com certeza. Eu queria destacar aqui que está a presença do Cássio, da Secretaria de Direitos Humanos, a diversidade tucana, do Danilo. Então, na verdade, a gente destacar que tem muita representante da diversidade aqui. Os órgãos públicos, as secretarias está aberta para a diversidade. Queria falar que o Angels não é um trabalho solitário, existem outras equipes, existem outras modalidades. A gente, na verdade, é um conjunto de times, né? Então, assim, o Angels não é um projeto solo. Tem vários times, tem vários representantes. E um dos meus focos é acolher todas essas pessoas junto com a diversidade e junto com a política pública, né? Porque eu acho que, na verdade, nós LGBTs, a gente paga imposto, a gente gera renda na cidade, então nada mais justo do que a gente ocupar lugares e ser representados em diversas esferas. Eu agradeço de novo a sua participação. Acho que bastante gente vai poder depois acompanhar. A live vai ficar aqui gravada no IGTV, bem como as anteriores. Quem ainda não teve a possibilidade de assistir as demais, teve coisa bem bacana aí que passou, bem como essa. Agradeço então de novo a sua participação, ter aceitado o convite, nos passar essa mensagem maravilhosa e conte conosco na continuidade de seus projetos. Boa noite e grande abraço. Tá, boa noite. Eu queria só finalizar. Fique à vontade. Para a gente sempre lembrar o seguinte: antes de você apontar alguém por alguma diferença que você julgue, sigla, preconceito, enfim, sempre lembre que eu estar aqui hoje, na verdade, eu sou um sobrevivente muito maior do que qualquer um dos héteros. E isso porque eu sou um gay, padrão heteronormativo, que tem uma passabilidade alta, que eu passo e consigo transitar em diversos lugares sem ser apontado como LGBT. Então, quando você pensa num gay afeminado, numa mulher trans, que é uma mulher, ou numa lésbica que seja mais masculinizada, né, isso se torna muito pior. Então, assim, a cada 23 horas, um de nós é assassinado dentro desse país que não é igualitário, que não é inclusivo, que é extremamente preconceituoso e que hoje tem um presidente que gera o ódio. Então, menos ódio, mais amor, é isso que eu quero finalizar essa live. A gente só precisa de amor, é isso. Menos ódio, mais amor, e a mensagem acho que pode pairar essa última semana, esse último mês. É possível fazer política sem ódio, como dizia Bruno Covas, e eu acho que tem tudo a ver com as políticas públicas e com aquilo que a gente está conversando. Um abraço, Vili, obrigado a todos pela participação e até a próxima.